Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Usinagem Convencional 2 do curso de Fabricação Mecânica do campus Hortolândia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Na aula de hoje, a segunda parte da aula 2, a gente vai falar sobre dois dos parâmetros de corte que a gente definiu na parte 1 dessa aula. Esses são dois parâmetros que você tem que conhecer mais em detalhes e tem que ter sensibilidade enquanto operador de máquina para saber mexer com eles e pegar dicas do que está acontecendo, do que vocês estão observando nos processos que vocês estão fazendo para melhorar a qualidade dos processos. Esses parâmetros são velocidade de corte e velocidade de avanço. A velocidade de corte é influenciada por diversos fatores diferentes. A gente vai destacar 5 fatores importantes aqui. Tá? O primeiro fator de influência sobre a velocidade de corte é o material da ferramenta. Lembre-se, né, vocês devem ter lembrado, devem ter visto isso lá na disciplina de usinagem convencional 1, que para ver o corte de alguma coisa, a ferramenta tem que ser mais dura do que a peça que ela está usinando. Tá? Se você tem uma peça que é mais dura do que a ferramenta, a peça usina a ferramenta. Então, quanto maior for essa diferença de dureza, né, quanto mais dura a ferramenta for com relação à peça, mais fácil vai ser o corte. Tá? Então, quanto maior for a dureza, o material da ferramenta, quanto mais duro for esse material de ferramenta, maior é a velocidade de corte que você vai poder utilizar enquanto um operador de máquina. Tá? Isso é bastante claro, lembrando das operações de torneamento que vocês já fizeram. Vocês lembram lá que quando vocês estão utilizando, por exemplo, um bedame é uma ferramenta feita de aço rápido, né, de aço ferramenta e tal. Vocês geralmente vão utilizar uma velocidade de corte, né, uma rotação. Lembra que a velocidade de corte é diretamente proporcional à rotação que você está utilizando. Então, as rotações que vocês utilizam quando vocês estão fazendo um corte com bedame são muito inferiores às rotações que vocês utilizam, por exemplo, com a pastilha de corte de metal duro, que é a pastilha normal que vocês tinham de usinagem. Tá? Isso tem a ver com a dureza do material da ferramenta. Quanto mais duro for o material da ferramenta, maiores são as velocidades de corte que elas conseguem suportar. Da mesma forma, né, relacionado ao mesmo problema de diferença de dureza entre peça e ferramenta, o material da peça também influencia a velocidade de corte. Então, por mais que eu tenha uma ferramenta que seja bastante dura, quanto mais dura for a peça que eu estiver usinando, mais difícil vai ser para eu conseguir aumentar essa velocidade de corte. Tá? De novo, lembrando das experiências que vocês já tiveram no torno, né? Então, vocês estão utilizando aquele mesma pastilha de corte para usinar peças de aço ou de alumínio. Aço é um material muito mais duro do que o alumínio. E por conta disso, vocês podiam usinar as peças de alumínio com uma velocidade de corte, ou seja, com uma rotação muito superior que vocês utilizavam para as peças de aço que vocês produziram. Tá? Outra coisa que influencia o tipo a velocidade de corte que vocês conseguem utilizar é o tipo de operação que vocês estão realizando. Então, se vocês têm operações de desbaste ou de acabamento, né, lembrando o que isso quer dizer, desbaste é remover muito material no menor tempo possível. Acabamento é remover pouco material e deixando a melhor qualidade possível. Né? São dois objetivos diferentes. Como você está falando em desbaste, o seu objetivo é remover muito material, mas você paga o preço disso tendo uma qualidade superficial pior. Quando você está fazendo uma atividade de acabamento, você está removendo bem pouco material, a produtividade em termos de remoção de material é bem menor, mas a qualidade que você obtém é muito maior. Tá? Então, dependendo do tipo de operação a ser realizada, a velocidade de corte que vocês vão utilizar é bastante diferente também. Tá? Isso eu expliquei em sala de aula, quando a gente teve essa aula presencialmente, né? Mas é bastante claro vocês verem, né, que quando você utiliza uma velocidade de corte muito maior, você faz com que a ferramenta passe. Estou caminhando para o lado com uma determinada velocidade, estou avançando com uma determinada velocidade. Se eu tiver com uma velocidade de corte muito maior, eu estou passando, né, a cada rotação completa dessa peça, eu estou passando um ponto muito próximo de onde eu estava passando anteriormente. Ou seja, eu estou deixando, né, as marcas sobre a peça, são marcas muito pequenas que a gente está deixando. Por isso que a qualidade superficial de uma operação de acabamento é muito melhor. Então, na hora que eu estou aumentando a velocidade de corte, no lugar de eu fazer um corte onde eu passo bastante distante entre passes diferentes da ferramenta, né? A ferramenta passa nesse ponto, depois passa nesse ponto. Na hora que eu estou fazendo uma operação de acabamento, eu estou girando muito mais rápido, então ela acaba passando muito pertinho do ponto onde ela recém passou. Então eu acabo passando sempre, gerando pontinhos muito próximos uns dos outros, tá? E isso faz com que a minha qualidade superficial no final seja muito melhor. No lugar de eu ter picos e vales muito grandes, eu tenho picos e vales bem pequenininhos quando eu estou fazendo uma operação de acabamento, tá? Então, isso é outra mensagem que fica, né? Quando você está fazendo uma operação de acabamento, você tende a utilizar velocidades de corte muito maiores
né, e rotações muito maiores, portanto, do que aquelas que vocês utilizariam para fazer uma operação de desgaste. Outro ponto que influencia diretamente a velocidade de corte são as condições de refrigeração que você tem na sua máquina. Tá? Uma coisa muito importante que vocês têm que guardar na cabeça, sempre que vocês falam em velocidade de corte, é importante que vocês pensem em temperatura, tanto de peça quanto de ferramenta. Quanto maior for a velocidade de corte, maior será a temperatura que vai se desenvolver naquele sistema, peça, ferramenta que estão interagindo ali num processo de usinagem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, dadas todas as considerações que a gente fez anteriormente sobre material de peça, material de ferramenta, tipo de operação a ser realizada, seja qual for desses contextos que a gente está, quando eu tiver uma velocidade de corte superior, né, se eu peguei uma velocidade de corte e aumentei a velocidade de corte, eu aumento a temperatura que se desenvolve na zona de corte. Tá? E o que isso tem a ver com as condições de refrigeração? Bom, existem limites para as temperaturas que você pode atingir de forma segura dentro de uma máquina de usinagem. Tá? Então, existe um limite, então, portanto, até onde eu consigo levar a minha velocidade de corte. Quando vocês olham tabelas de velocidades de corte, elas te dão um limite mínimo e máximo de velocidades de corte que você deve utilizar para cada material que está sendo usinado, e dependendo do tipo de ferramenta que está sendo utilizado. E esse limite máximo tem muito a ver com a temperatura que está se desenvolvendo. Tá? Se eu tentar levar essa velocidade de corte ainda acima do que aqueles limites tabelados, né, nas tabelas técnicas, eu entro em temperaturas que não são seguras para aquele processo. Isso vai querer dizer distorções de ferramenta, distorções de peça, vários problemas associados à temperatura. Então, se a minha máquina tem condição de refrigerar a zona de corte, né, imagina, eu estou fazendo um processo de corte, estou trabalhando lá dentro daquela faixa recomendada nas tabelas de usinagem, e dentro daquela faixa estou trabalhando e eu quero empurrar cada vez mais para a parte alta daquela faixa de velocidades recomendadas. Se eu conseguir resfriar aquela zona de corte, esse corte vai sair bem. Tá? Então eu tenho ali uma faixa de 60 a 80 metros por minuto, eu posso chegar muito perto de 80 metros por minuto se eu conseguir refrigerar a zona de corte com fluido de corte, por exemplo. Se eu não consigo refrigerar, muito provavelmente eu vou ter que trabalhar na parte baixa daquelas faixas. Tá? Se é de 60 a 80, então eu vou ter que trabalhar muito mais para 60 do que para 80 metros por minuto, se eu não tiver acesso aos fluidos de corte para refrigerar a zona de corte. Tá bom? E, finalmente, a velocidade de corte tem que ser levada em conta as condições da máquina, né, para eu determinar qual é a velocidade de corte segura. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, de novo, né, você pega uma faixa ali de 60 a 80 metros por minuto para cortar determinado material, com determinado tipo de ferramenta. Se eu tentar trabalhar muito próximo de 80 metros por minuto com uma máquina que não me oferece a segurança, eu estou me colocando em risco enquanto operador. Tá? Então, comecei a fazer um processo de corte, né, fiz as contas, quero utilizar próximo de 80 metros por minuto, escolhi 70 metros por minuto, escolhi a rotação, determinei a rotação ali na minha coluna de engrenagens do torno. Na hora que eu liguei essa máquina e comecei a fazer o processo, se tudo começou a vibrar, eu tive barulhos, eu tenho qualquer impressão que a máquina não consegue manter com segurança aquela velocidade de corte, eu tenho que tomar bastante cuidado. Então as condições da máquina também têm uma influência sobre a velocidade de corte nesse sentido. Tá? Então, lembra que eu estou falando sempre de faixas de velocidade de corte, né? Algum tipo de material você tem que trabalhar entre 60 e 80. O que acontece se eu trabalhar com uma velocidade acima de 80 ou abaixo dos 60? Tá? Se eu trabalhar acima dos 80, se eu tiver uma velocidade maior, lembre, aumento de velocidade de corte representa aumento de temperatura. Então, se eu estou com uma velocidade maior do que a recomendada, eu vou ter esses problemas. Superaquecimento de ferramenta, né? E quando eu tenho uma ferramenta superaquecida, ela vai perder suas características. Ela foi feita para desempenhar dentro de uma faixa de temperaturas. Se eu subo muito aquela temperatura, ela vai perder dureza, ela vai perder tenacidade, eu vou ter problemas com a minha ferramenta. De forma análoga, né, se a ferramenta está superaquecendo, a peça também está superaquecendo. Afinal de contas, a temperatura está sendo gerada por conta do processo de corte no qual os dois estão envolvidos. Tá? Então, se eu estou superaquecendo a peça, eu estou gerando o quê? Estou gerando modificações de forma e estou prejudicando as dimensões da superfície usinada. Né? Imagina, eu tenho um diâmetro certo de uma peça lá, comecei a usinar acima da temperatura que eu deveria, né? Acima da velocidade que eu deveria e por conta disso acima da temperatura. Essa peça aquece demais, ela começa a dilatar, e na hora que eu estou usinando, então, no final eu estou achando que eu estou determinando um diâmetro, sei lá, de 36 milímetros, por exemplo, e na hora que essa peça resfriar, eu vou ver que ela estava muito menor já do que 36 milímetros. Eu estava usinando 36 milímetros enquanto ela estava a quente. Na hora que ela reduziu para 35,9, alguma coisa assim. E isso pode fazer, né, essas distorções ainda que de décimos de milímetro, pode fazer eu sair de dentro da tolerância, da faixa de tolerância de peça. Tá? Então, por isso também não é recomendado. Tá? Além disso, então, da combinação dessas duas coisas, a gente vai ter um desgaste prematuro da ferramenta, tá bom? A gente vai falar que a ferramenta queima muitas vezes, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de uma broca queimada, por exemplo. Você
está fazendo um furo na parede da sua casa, exagera ali na velocidade de corte que você está botando, lá pelas tantas puxa a broca para fora, está tudo azulado ali. O que aconteceu ali? Aconteceu uma queima de ferramenta. Tá? O que aconteceu? Aquela temperatura foi além do que deveria ter, do que ela deveria ter ido, e isso mudou as propriedades de dureza, tenacidade dessa ferramenta, ela queimou, ela vai perder o fio, vai perder diversas coisas. Tá? Então tem um desgaste prematuro dessa ferramenta. Então, se por outro lado eu tentar usar uma velocidade menor do que a recomendada, uma velocidade de corte menor, eu tenho um problema diferente, né? Eu tenho um corte que fica sobrecarregado. Eu preciso ter uma velocidade de corte mínima para garantir que o fluxo de cavaco seja legal, seja realmente um fluxo de cavaco, né? Uma saída constante de cavaco sobre a cara da ferramenta. Quando eu estou usando uma velocidade de corte muito pequena para aquele avanço, estou caminhando para o lado. Né? Imagina de novo no torno. Né? Por enquanto eu estou usando exemplos de torno, tudo isso vale também para o fresamento, tá? Mas estou usando exemplos de torno porque vocês já conhecem isso. Então eu estou caminhando com uma determinada velocidade para o lado, uma velocidade de avanço com a ferramenta de torneamento, só que eu estou girando muito devagar aquela peça para aquela velocidade de avanço. Então como eu girei muito pouco essa peça para o lado, eu já caminhei um tanto para aquele lado, eu tenho muito cavaco armazenado em cima da cara da ferramenta. Esse cavaco fica muito pesado, né? Muita força de corte envolvida. Quanto maior for o volume de cavaco que você está gerando, né? A área de cavaco que você está gerando, maior fica as forças de corte. A gente vai ver isso nas aulas subsequentes. Tá? Então o corte fica muito sobrecarregado, tá? E a gente pode acontecer problemas como travar a ferramenta dentro da peça, pode haver quebra de ferramenta também. Tem diversas coisas que podem acontecer quando você está trabalhando com uma velocidade menor do que você deveria. Tá? Então, velocidades de corte menores do que deveriam são reflexos de maiores forças de corte. Então, todos os problemas que você tem com força de corte elevada aparecem nesse caso, como, por exemplo, problemas na máquina ferramenta, que pode perder rendimento e tal. Tá? Então, esse é um problema interessante de você pensar, né, quando você está determinando a velocidade de corte. Existe uma faixa recomendada por um motivo, né, que velocidades maiores trazem uma série de problemas e velocidades menores trazem outra série de problemas. Tá? Então, como é que eu estou operando uma máquina, por exemplo, e eu percebo o que eu tenho que olhar para saber que eu preciso corrigir a velocidade de corte? Tá? Então, se alguma dessas coisas acontecer, você sabe que você tem que diminuir a velocidade de corte. Então, se você está fazendo o primeiro corte, né, nunca usinou aquela peça, você acha que é um aço que tem uma determinada qualidade, mas ele está armazenado lá no seu almoxarifado. Na hora que ele vem para você, ele pode estar oxidado, ele pode ter diversas coisas diferentes. Tá? Então, no primeiro corte, você nunca vai utilizar a velocidade máxima que você gostaria de utilizar para aquele corte em si. No primeiro corte, então, você vai com uma velocidade um pouco menor e vai observando os resultados. Se deu tudo certo, você pode aumentar a sua rotação, ou seja, aumentar a velocidade de corte. Tá? Um outro caso onde você deve diminuir a velocidade de corte é quando você tem peças muito duras. Tá? Então, de novo, você estava imaginando que era um tipo de material, você começou a usinar e você está percebendo que o corte não está legal, está muito difícil de cortar, a peça está muito dura. Tá? Você está percebendo, inclusive, que está mudando a cor do cavaco, por exemplo. Tá? Então, isso é sinal que tem uma dureza muito grande, uma dureza muito próxima, né? Mais próxima entre peça e ferramenta. Esse corte não está legal. Então, você reduz a sua velocidade de corte, reduzindo a rotação. Tá bom? Outra coisa que pode indicar que você precisa diminuir a velocidade de corte é que você tem a trepidação. Né? Então você está com o torno girando ali muita velocidade muito grande, você está percebendo que o corte não está constante, né? Está vibrando ali, a ponta da ferramenta está vibrando bastante. Então esse tipo de trepidação é um motivo para você reduzir a velocidade de corte também. E além disso, qualquer sinal de insegurança na preparação do procedimento. Tá? Qualquer coisa que você perceba que não está legal, alguma ferramenta que não está fixa da forma que deveria, uma peça que talvez não esteja bem centrada, tudo isso que pode representar um sinal de insegurança, você deve reduzir a velocidade de corte até que isso se normalize. Tá? Por outro lado, existem situações em que você deve pensar em aumentar a sua velocidade de corte. Tá? Então, quando você observa, por exemplo, que o fluxo de cavaco é ruim, tá? Você está percebendo que o cavaco está se formando em grandes pedaços e não em uma tira contínua. Né? Claro que tem materiais diferentes que não formam tiras, né? Que formam pequenas seções de cavaco. Mas você observando a zona de corte, você consegue ver se o fluxo de cavaco está muito interrompido, está formando um bloco de cavaco e depois nada, e esse tipo de coisa. Então, se esse fluxo é ruim, geralmente ele se estabiliza quando você aumenta um pouco a velocidade de corte. Tá? Associado àqueles problemas que a gente tinha falado no slide anterior. Tá? Outro problema que pode acontecer é você perceber uma quebra de ferramenta. Então, estou usinando lá com o bedame, estou usinando um canal, sangrando um canal dentro de uma peça, lá pelas tantas quebrou a ponta do bedame. O que aconteceu ali? Muito possivelmente você estava tentando avançar demais para aquela velocidade de corte. Né? Sua velocidade de corte não era suficiente para garantir um fluxo de cavaco adequado. E isso fez força demais na cara do bedame e isso fez com que o seu bedame quebrasse. Tá? Então, sempre que você tem uma quebra de ferramenta, isso é um sinal de força excessiva. Queimar ferramenta é sinal de temperatura excessiva.
força excessiva gera quebra de ferramenta, tá bom? Então são as duas formas de você fazer com que a sua ferramenta deixe de trabalhar como ela foi projetada para trabalhar, tá? Então, quando essa ferramenta está quebrando antes de queimar, é sinal de uma força excessiva, então é sinal que você talvez devesse aumentar a velocidade de corte. Isso faria com que o cavaco ficasse menos espesso, né, como a gente tinha falado anteriormente. Está girando mais rapidamente para aquele avanço que você tem, então o cavaco que está se formando está formando um cavaco menos espesso. O cavaco menos espesso gera menos força de corte sobre a ferramenta, e isso faz com que ela não tenha tantos problemas de força de corte. Tá? Daí aquela perguntinha que eu sempre faço, né, o que acontece quando eu desligo o torno e deixo uma ferramenta dentro do material até ele parar? Tá? Então, o que acontece é basicamente que a ferramenta vai quebrar, provavelmente. Né? Então, eu estou com o bedame lá, está cortando bonitinho, eu simplesmente desligo o torno. Aquela peça vai desacelerando. Lá pelas tantas, o que está acontecendo? Eu tenho cada vez menos velocidade de corte, né, enquanto a peça vai desacelerando, e aquele cavaco vai se acumulando sobre a ferramenta, eu tenho muita força, muito peso em cima, e aquela ponta de ferramenta se quebra. Tá? Então, isso foi o que a gente tinha que considerar, né, aspectos gerais sobre velocidade de corte. Claro que a gente podia falar muito mais sobre velocidade de corte aqui, mas é só para vocês recapitularem coisas que vocês já viram na disciplina de usinagem convencional 1. Tá? Um outro aspecto que você tem que considerar, que você opera em uma das suas mãos lá, por exemplo, enquanto está operando o torno, por exemplo, né, você está trabalhando com velocidades de avanço. Você está garantindo, lembra que o avanço é o movimento que eu utilizo para garantir que eu sempre tenho material para remover em subsequentes rotações. Então, acabou uma rotação para eu ainda ter material para remover, eu tenho que ter avançado com a ferramenta, seja longitudinalmente, seja radialmente. Tá? Então, para velocidade de avanço, você vai ver, também existem tabelas, tá? E você vai ver que nessas tabelas, proporcionalmente ao valor absoluto dele, a faixa de velocidades de avanço aceitáveis é maior do que aquela faixa que vocês tinham de velocidade de corte aceitável. Tá? Você tem mais flexibilidade para escolher dentro daquelas tabelas. Tá? Então, qual que é o limite máximo? Né? Qual que é o máximo de avanço? Quanto é que é o máximo que você pode caminhar para o lado para uma determinada velocidade de corte constante? Quanto que é o máximo que você pode caminhar para o lado? Isso está relacionado de novo ao tamanho de cavaco, a quanto cavaco você acumula sobre a cara da ferramenta. Então, a ferramenta passou nesse ponto agora, ao longo de uma rotação você deslocou um pouco para o lado, tá? Então essa distância entre uma passagem e outra da ferramenta, quando eu completei uma única volta, é o que a gente chamou de avanço antes, né? Então, quando eu caminhei essa quantidade para o lado, né, essa distância para o lado, eu tenho esse volume de cavaco que está amontoado em cima da ferramenta, e é isso que está sendo removido naquele passe. Né? Então, quanto mais eu caminho para uma mesma rotação, mais cavaco eu tenho acumulado em cima da cara da ferramenta. Cavaco muito grande acumulado em cima, força de corte elevada, risco de quebra de ferramenta. Tá? Então, qual que é o limite máximo da velocidade de avanço que você pode ter? Está associado à resistência do arranjo como um todo, né? Resistência da ferramenta, resistência da máquina para segurar todo o suporte de ferramenta e todas essas coisas. Tá? Isso também está relacionado com o requisito de qualidade superficial. Tá? Eu volto para aquele mesmo desenho que eu tinha feito antes. Tá? Se eu pego e eu avanço muito de uma vez só, eu estou gerando um serrilhado bastante profundo aqui. Né? E um serrilhado bastante profundo é um serrilhado com pouca qualidade superficial. Se eu tenho um avanço menor para a mesma velocidade de corte, tá? Eu estou passando quase no mesmo lugar que eu tinha passado anteriormente e eu estou gerando, então, uma qualidade superficial um pouco superior a isso. Tá? Então, qual que é o máximo que eu consigo ir? Isso vai depender, então, se eu não quero gerar uma rosca, né? Se eu quero gerar uma superfície plana, isso vai depender, a qualidade superficial dela está relacionada também ao máximo de avanço que eu consigo ter. Tá? Então, o que eu preciso saber? Quanto mais eu aumento o avanço, mais eu aumento a remoção de material. Tá, imagina, tem uma peça de 300 milímetros para cilindrar. Quanto mais rápido eu estou caminhando nesse sentido, mais rápido eu estou terminando o meu trabalho de remoção de material. Tá? Isso quer dizer mais produtividade. Só que, por outro lado, quanto mais devagar eu avançar, melhor a minha qualidade superficial. Tá? Vocês vão ver isso, vocês já sabem intuitivamente, e a gente vai reforçar isso ao longo dessa disciplina também. Existe sempre essa troca entre as duas coisas, entre quanto material eu removo e qual é a qualidade da superfície que fica. Tá? Essa batalha entre essas duas coisas é típica da usinagem. Tá? Quanto mais material eu consigo remover de uma vez só, menor vai ser a qualidade superficial que eu tenho. Quanto melhor vai ser a qualidade superficial, menos material eu vou estar removendo em cada momento. Tá? Então, como é que eu corrijo o avanço? Né? Na mesma lógica que a gente tinha visto anteriormente. A correção do avanço, a gente tem que pensar em aumentar o avanço quando o material usinado apresentar endurecimento superficial. Tá? Então eu estou usinando o material, estou vendo que aquele negócio está ficando complicado e eu tento ir cada vez mais devagar e aquele negócio não evolui. Tá? Muitas vezes o segredo é você ir um pouquinho mais rápido para o lado. Se você está usinando e indo com avanço muito pequenininho, existem materiais que eles desenvolvem tipo uma têmpera superficial praticamente. Tá? Eles apresentam um endurecimento naquela zona de corte.
Na hora que a zona de corte está sendo trabalhada pela ferramenta, a zona de corte é aquecida e logo em seguida ele vai para o lado e resfria. Então esse negócio vai gerando quase como um tratamento térmico mesmo na região ali perto da zona de corte. Tá? Então o que você precisa fazer, né, para esse tipo de material, como inox, aço de alto carbono, bronze e tal? Muitas vezes você precisa trabalhar com um avanço um pouco maior. Porque na hora que você está passando de forma mais rápida, na hora que você terminou aquela primeira volta, foi para a segunda volta, esse caminho que você andou de um ponto para o outro, lembra que isso quer dizer o avanço, né? Essa parte do material onde você está passando não está sendo afetado por aquela têmpera superficial. A têmpera superficial ela afeta um determinado comprimento do material lá dentro. Se você tem materiais que têm esse tipo de comportamento, a sua ideia é sempre caminhar um pouco além desse comprimento que está sendo afetado pelo tratamento térmico induzido que você está fazendo, tá? Então, esse é o caso de materiais como esses, né, de inox, alto carbono e bronzes, que são materiais que têm difícil usinabilidade, tá? Não são materiais tão evidentes para usinar. Outro ponto onde você deve aumentar o avanço é para evitar o tipo de trepidação. Então, você está indo muito devagarzinho, você está vendo que lá pelas tantas formou cavaco, parou de formar cavaco, formou cavaco, parou de formar cavaco. Né? Então, é sinal que você não está permitindo que exista material que chega na cara da ferramenta para fazer aquele fluxo constante, que é o que você gostaria na cara da ferramenta que acontecesse. Tá? Então, às vezes, você tem que aumentar um pouco o avanço para evitar esse tipo de trepidação. Né? À medida que ele forma cavaco e para de formar cavaco, a ferramenta tende a vibrar nesse sentido aqui. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá bom? Então, em termos de parâmetros que você vai utilizar, né? Geralmente, quando você está fazendo uma operação de desbaste, lembra que o objetivo do desbaste é remover muito material de forma bastante rápida. Então, enquanto eu estou falando em desbaste, eu estou falando em avanço o mais rápido possível, né? Respeitando os limites de resistência do material. A gente não quer quebrar uma ferramenta, mas dentro do limite de resistência da ferramenta, eu quero trabalhar com o maior avanço possível. Por outro lado, na hora que a gente está falando de acabamento, eu quero melhorar a qualidade superficial. Então, pensando naquela troca, né, se eu tenho que melhorar a qualidade superficial, eu tenho que reduzir esse avanço. Tá bom? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso, e eu agradeço bastante a atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula.